A gente vai falar hoje sobre roda de conversa. E a primeira coisa é entender que os tipos de evento, como seminário, congresso, reunião, palestra, eles são definidos por uma norma da ABNT, que é a NBR 16004. Nessa NBR não existe roda de conversa como um tipo de evento. Por que não existe? Porque na realidade a roda de conversa, ela nasceu da mesa redonda, porém com um cunho mais informal, né? Tirar aquela coisa do científico, tirar aquela coisa da formalidade que uma mesa redonda tem e transformar isso em algo informal. E aí nasceu então o roda de conversa. O formato do roda de conversa, ele é sempre atrelado ao de uma mesa redonda. Então eu vou ter o conversador, digamos assim, né, que vai ser o mediador, e vou ter as pessoas com quem eu converso, que seriam ali os meus painelistas, né, as pessoas que eu convidaria para participar dessa mesa redonda. Então, como que é o formato ideal de se fazer uma roda de conversa? Primeira coisa é definir quem vai ser essa pessoa central que vai puxar a conversa, tá? Essa pessoa, ela pode inclusive já fazer a abertura do evento, você não precisa ter a figura do mestre de cerimônias ou de alguém que vai dar as boas-vindas, porque o roda de conversa é informal, então a gente não precisa tratar de uma forma tão formal assim. Então essa pessoa pode assumir a sua posição, que geralmente é uma posição mesmo do que a gente chama de formato talk show. O que é o talk show, né? Aquele formato em que você tem várias cadeirinhas e as pessoas estão sentadas como se fosse numa sala mesmo. Essa pessoa vai assumir o lugar, a primeira coisa que a gente faz é apresentar o evento. Então, bom dia, sejam todos bem-vindos a essa roda de conversa que trata sobre o assunto X, a realização desse evento é da entidade Y, os nossos parceiros, patrocinadores, né, apoiadores, são esses e esses, ok? Se tiver que fazer uma fala oficial de abertura, ou seja, convidar alguém, esse, na sequência, vai ser o momento para isso. Tanto para você citar pessoas que sejam importantes serem citadas, que geralmente são as citações de autoridade. Nesse perfil mais informal, se você não tem autoridade, ou se você tem para citar, você pode fazer um agradecimento. Então, é só dizer, olha, nós agradecemos também que estão aqui hoje prestigiando a vice-governadora fulana de tal, a presidente da entidade tal, a coordenadora do local tal, né? Sempre falando primeiro o cargo e depois o nome da pessoa. Passado esse momento, eu posso chamar quem vai fazer a fala de abertura, chamar as pessoas que precisam falar, seja por uma questão de patrocínio, seja por uma questão de cessão do espaço, mas seja lá o que for. Né? Bom, vamos ouvir então a saudação da presidente do local X, né? Vamos ouvir também, representando todos os nossos patrocinadores e apoiadores, a coordenadora do lugar tal, fulana de tal. Passado esse momento, é o momento de começar de fato a roda de conversa. E aí a gente convida para fazer parte dessa roda de conversa as pessoas que a gente quer que façam parte. E aí, mesmo formato, tá? A gente chama pelo título principal dessa pessoa e depois o nome. Então, vamos imaginar, tá? Que a gente vai, sei lá, me chamar. Então, a gente vai dizer assim, gostaríamos de convidar aqui a CEO, a proprietária, seja lá como for, da empresa Leandra Zanetti Cerimonial e Eventos, a Leandra Zanetti. Aí ela vem. Eu, né, no caso, viria para compor essa roda de conversa. Pode-se falar um complemento desse currículo, que na roda de conversa não precisa ser nesse momento de chamar. Então, chama uma pessoa, duas, três, quantas forem, ok? E aí você começa esse bate-papo. Nesse bate-papo você vai falar, bom, então a gente vai abordar o assunto XYZ. A Leandra, que é, né, a CEO da Leandra Zanetti Cerimonial e Eventos, está aqui conosco, porque na trajetória dela aconteceu isso. Ela vem trazer a sua experiência. A Joana da Silva, que é isso, está aqui com a gente, porque ela tem mestrado nessa área, nisso, naquilo outro. O João da Silva, ele é um especialista nisso, tem um case falando sobre isso, e a gente vai começar a nossa conversa. Em geral, a roda de conversa ela não deveria ter uma apresentação individual para cada um, uma apresentação do tipo palestra. A roda de conversa ela deveria ser um bate-papo. Então eu vou puxando os temas
e eu vou chamando as pessoas para contribuírem. Então eu começo, por exemplo, eu vou falar de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Bom, para falar sobre, vamos começar falando sobre o acolhimento. Quais são as casas de acolhimento que nós temos aqui no estado do Espírito Santo? Bom, então fulana de tal, que é coordenadora, né, do sistema de acolhimento, nananana, como é que funciona o sistema de acolhimento? Quantas casas hoje a gente tem aqui? E aí ela vai falar sobre isso, né? Bom, mas até chegar a essas casas, aí você vai puxando ganchos. Para chegar até essas casas, é claro que primeiro é preciso ser identificada, né, que a mulher, ela está nessa situação necessária de acolhimento. Então, Leandra, você, né, que é psicóloga, que trabalha no sistema tal, como é que se dá esse processo, né? Como é que a gente chega a esse entendimento de que é preciso tirar aquela mulher do local onde ela está? Então, essa pessoa que é quem coordena a roda de conversa é ela que vai fazendo esses ganchos. E as pessoas que estão na conversa, elas podem interferir. Então, a Liana terminou de falar, e vem aqui a Joana e fala, bom, deixa eu complementar uma coisa aqui da Liana, é um bate-papo, ok? Que pode ter abertura para perguntas, de duas formas. O tempo inteiro, pode ter uma intervenção de quem é convidado, como você também pode fazer essa primeira parte mais desse bate-papo aqui, entre as pessoas convidadas, e aí no final abrir esse momento em que os participantes vão interagir com quem está aqui na conversa, né? Então é basicamente isso que é a roda de conversa. Acho que o mais importante é entender que roda de conversa tem um cunho de ser informal. Se as pessoas que estão aqui precisarem fazer alguma apresentação, alguma introdução antes, é possível que isso seja feito, né? Que seja feito uma palestra. Foge um pouco do objetivo do roda de conversa, mas nada impede de que isso seja feito. Aí, nesse caso, eu deixo só duas observações. A primeira é a logística do espaço. Se o espaço permite que todo mundo esteja sentado junto e mesmo assim consigam assistir as apresentações um dos outros, se isso não for possível, então a melhor coisa a fazer é chamar um de cada vez para trazer a sua contribuição e ao final das suas contribuições é que vai sentar para puxar essa conversa. Outra forma de fazer, é claro que os assuntos são previamente já, né, combinados e que cada um vai abordar, por exemplo, a Leandra trouxe 3 slidezinhos só para mostrar alguns índices, alguns dados e tal. E aí, isso vai sendo apresentado à medida que a conversa vai rolando. Então, Leandra, como é que você que é psicóloga, como é que vai acontecer esse processo de acolhimento, como é que é feita essa identificação? Olha, deixa eu apresentar aqui no slide, então, como é que se dá esse ponto a ponto. E é assim que a gente faz uma roda de conversa.